Oi, e aí? Vamos continuar Atos dos Apóstolos? Estamos no capítulo 5 e o tema de hoje é a astúcia de Ananias e de Safira. Na verdade, nós vamos ler o capítulo 5 todo, comentar, né? Tirar nossas conclusões. E aí você fica à vontade em escrever aí também, né? Escreve aqui embaixo no canal, fala o seu posicionamento e é livre para a gente discutir isso, tá bom? Tem vários pontos aqui dentro do capítulo. Então, por exemplo, outro texto dentro do mesmo capítulo tem pregação e os milagres dos apóstolos, depois tem segunda prisão dos apóstolos, depois fala também a libertação dos apóstolos e o conselho de Gamaliel. Então, nós vamos ver tudo isso. São tudo textos muito rápidos, tá bom? Então, vamos começar? A astúcia de Ananias e de Safira. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinado com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor desta quantia? Por que imaginaste isso tudo em seu coração? Não foi aos homens que mentisse, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror a todos que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, mulher, foi por tanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço, replicou Pedro. Por que combinaste para pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Estão ali à porta os pés daquele que sepultaram teu marido. Hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta. Levaram-na para fora e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos que ouviram falar desse acontecimento. Aí só tem uma observação aqui, né? Tá falando que comunidade, essa palavra comunidade nesse texto, que não é possível decidir se essa palavra significa comunidade local, ali existente na época, ou em geral, comunidade de todos os cristãos. E agora eu quero fazer uma explicação para ajudar a nossa reflexão do dia, né? Então, muita gente pergunta, mas eles morreram mesmo? Eles morreram, a Bíblia está dizendo que morreu, e não só que morreu, fala que ela parou de expirar, que acharam-na morta e que a enterraram, e a ele também que a enterraram, né? Enterraram os dois juntos, que fala de enterraram ela junto ao seu marido. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero explicar aqui para vocês? Eu fiz algumas anotações para dizer, né, o que aconteceu aqui. Então, vamos primeiro falar do contexto disso. Qual que era o contexto da época de Ananias e Safira e por que as pessoas estavam vendendo as suas coisas e entregando aos pés dos apóstolos? No capítulo 4, se você olhar o vídeo anterior aí no finalzinho dele, eu faço essa leitura que fala assim, ó. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Quer dizer, eles estavam tão envolvidos no cristianismo após a subida de Jesus aos céus, né? Ele já tinha ressuscitado e aí ele subiu aos céus. O povo vendo tudo que tinha acontecido desses 3 anos de Jesus, milagres, as transformações que os apóstolos também estavam fazendo, milagres, e toda essa transformação espiritual que estava acontecendo ali, a multidão começou a crescer, os fiéis. Então a multidão dos fiéis era só um coração e só uma alma. Quer dizer, eles estavam vivendo uma vida espiritual de alto nível ali na comunidade. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Quer dizer, existia tanto amor entre eles que quando eu, por exemplo, via que o meu irmão ali, ou a minha irmã, ou as crianças estavam passando necessidade, ou uma viúva, porque não existia auxílio para viúva, né, governamental na época,
e aí alguém ficava viúva, um parente morria, a gente estava tão unido espiritualmente e de coração que a gente vendia nossas coisas para ajudar aquela pessoa. A gente se doava não só tempo, mas doava também dinheiro, porque as viúvas às vezes não tinham nem o que comer. Então existia essa ajuda mútua nessa comunidade específica. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles era grande a graça, quer dizer, a comunidade estava muito forte espiritualmente, em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado. Olha, entenda isso. Era uma comunidade de pobre. Claro que tinha gente também que foi convertida, se converteu a Jesus, que tinha muito dinheiro, tinha bens. Claro que sim, até porque eles estavam vendendo alguns bens para poder ajudar o povo mais pobre. Mas isso para você entender o nível de espiritualidade que eles estavam vivendo. Isso não é no campo terreno. Isso é de fato conversão de coração. Conversão mesmo de espiritual, ao ponto de você ter tanta empatia que você fala, meu Deus, aquela viúva agora não tem nada, então eu tenho lá um bem parado que eu posso ajudar. Era obrigatório fazer isso? Não, era de livre e espontânea vontade, era quem sentisse seu coração tocado. Mas o que chama atenção nessa comunidade, nessa das primeiras comunidades após a ressurreição de Jesus, era esse nível de integração e esse nível espiritual de coração e alma que eles tinham. Por isso as pessoas tinham essa atitude, entendeu? Não foi determinada a elas isso. Já era natural deles, dos apóstolos, e aprenderam isso com Jesus, fazer isso. E conforme eles foram fazendo, os novos que foram chegando, os novos fiéis que foram chegando, foram adquirindo o mesmo costume. Então, por isso que a comunidade chegou nesse nível que ela estava espiritualmente. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham sido vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Então, não era repartido, não era repartido igualmente, era repartido conforme a sua necessidade. E aos pés dos apóstolos é porque eles que encabeçavam isso, eles que tinham esse controle, essa liderança, porque talvez conheciam mais as necessidades de cada um, eles que frequentavam mais, eles que faziam as visitas. Aí tem que ter essa liderança, né? Enfim. E então Ananias e a Safira faziam parte dessa comunidade, mas como eles armaram um plano para vender lá, né? Vender o campo que eles tinham por um preço, guardar um pouco e chegar lá aos pés dos apóstolos e falar, ó, a sobrinha que eles guardaram, reservaram ali, né? Que não fala valores. Eles entregaram e mentiram desnecessariamente, falando que era por aquele preço que eles tinham vendido. Então, assim, Pedro, desnecessariamente, aí Pedro pergunta exatamente isso. Pedro, de alguma forma, ficou sabendo por revelação do Espírito Santo ou porque alguém contou. Isso não fala aqui nesse texto. E aí Pedro, porém, disse, Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Por que Pedro falou isso? Porque não tinha necessidade, não era obrigatório ele vender, e aí sim, né, seria tipo justificável, de repente, ele falar, sou obrigado a vender para fazer parte disso, então é melhor eu guardar um pouquinho porque vou ficar sem nada, sabe assim? Não, mas não era. Era livre quem que sentisse no seu coração para ajudar os mais necessitados, fazer essa doação. E ele nem era obrigado a doar o valor integral. Ele podia falar assim, vendi meu campo por 100 mil reais, mas eu vou doar apenas 10 mil, eu vou doar 1 mil. Ele era livre. Então, aí Pedro questiona mais uma vez, e depois de vendido, né, o seu campo, não podias livremente dispor desta quantia? Por que imaginastes isso em teu coração? Quer dizer, Pedro pergunta, por que imaginastes esse plano mirabolante, esse plano maligno no teu coração? Por que imaginaste essa mentira no teu coração? Não foi aos homens que mentisse, mas a Deus. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é por que houve a morte, né? Porque, Ananias fez a mentira,
Aí ele fez a ostentação, que é o motivo que ele vendeu o campo. Ele queria também ser uma daquelas pessoas que eram reconhecidas pela sua doação. Então, essa ostentação de eu vou também ser uma pessoa que vendeu um campo e doou, eu também quero ter essa vista da comunidade em cima de mim, né? Então, teve a mentira, a ostentação, aí teve a ganância, que foi a ganância o que? Ele tirou parte do dinheiro, que fez ele ir a mentir, o que ele fez ele mentir. E o engano, o que eu anotei sobre o engano é falar assim, eles quiseram enganar, eles escolheram fazer isso, ele com a mulher dele, porque eles sabiam que era de livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que era errado, foi uma decisão, entendeu? A enganação. Então ele mentiu, ele ostentou, ele foi ganancioso, ele escolheu enganar, e houve ainda um quinto pecado, a falta de temor a Deus, quer dizer, a falta de respeito pelas obras de Deus. O que Deus estava fazendo naquela comunidade crescer cada vez mais, ela estava sendo de nível tão espiritual, Deus estava fazendo uma obra tão verdadeira e cheia de amor de Deus, que ele quis ali a falta de temor de Deus, a falta de respeito por essa obra de Deus, ele quis corromper essa obra com mentira. E lembra lá do Jardim Éden, Adão e Eva, que a mentira da serpente foi a motivação da expulsão e de todo o conflito que agora, depois da expulsão que a gente vive, entendeu? Então, assim, Deus não permite mais essa mentira, não era permitido. E era isso que eu queria trazer para você. Por que da morte de Ananias? Porque ele teve esse enfrentamento, ele teve essa maldade no coração dele. E aí fala que o salário do pecado é a morte. Essa é uma frase bíblica. Então é por isso. E aí agora eu quero dar continuidade, porque o nosso princípio espiritual desse texto, o que a gente pode levar para a nossa vida são esses pontos, tá? Se você pensa alguma coisa diferente, se você quer acrescentar algo, escreve aqui para a gente conversar, tá bom? Tô te trazendo o meu ponto de vista, até o meu conhecimento atual de hoje e espero ajudar, não quero atrapalhar, espero ajudar. Estou fazendo o meu papel de cristã, usando essa ferramenta que é a internet e o meu celular para conversar com vocês, trazer palavras de ânimo, trazer palavras de explicações bíblicas, para que a gente se torne pessoas cada vez melhor. Então, que não tô aqui para arrumar confusão, e brigas, nada disso. Eu tô aqui pra gente crescer espiritualmente e aprender cada vez mais, porque eu sei que Deus faz revelação a cada um de nós, basta a gente acessar isso, ter amizade com Ele, querer isso. Então, o seu comentário é muito bem-vindo pra gente crescer cada vez mais, tá bom? Então, vamos continuar? Continuando esse acontecimento, tá? Então, agora o título é Pregação e os Milagres dos Apóstolos. Então, enquanto aconteceu isso, né, sobreveio o pavor sobre toda a comunidade, todos que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles, todos unânimes, no pórtico de Salomão. Quer dizer, todos em comum acordo, né? Unânime significa isso. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão de homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Então perceba, como a comunidade era muito espiritualizada, ainda estava havendo muitas curas, eles estavam muito fervorosos nisso. Aquela comunidade de amor e feita no amor de Deus, feita na verdade, porque uma coisa que eu sempre digo, Deus é amor. Deus é, quando a gente coloca Deus é, né, tipo, Deus igual amor. Então, tudo estava sendo feito com muito amor e com verdade. Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, estava muito espiritualizado e eles estavam muito intensos nisso e eles queriam, de fato, realizar essas curas, essa mudança de vida daquelas pessoas. Então, estava fervoroso e claro que estava chamando a atenção de muitos ali inimigos que não queriam que eles fizessem isso, né?
E aí a gente vai para o terceiro subtítulo, que é a segunda prisão dos apóstolos, que então é continuação ali do texto, né? Como eles estavam fazendo todas essas curas, levantaram-se então os sumos sacerdotes e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciãos de Israel. Mandaram trazer os Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciões de Israel, e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não os encontraram e voltaram a informar: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, e, no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas neste momento, alguém transmitiu-lhes a notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então que o comandante do templo, com os seus guardas, o trouxe trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo gostava deles, né? E aí imagina eles chegarem lá numa frente violenta, querendo prendê-los de novo e tudo mais, aí era perigo para eles, né? O povo pegar eles a pedrada, que era a ferramenta e uma forma de morte da época. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Não obstante isso, tendo enchido Jerusalém de vossa doutrina, quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que o obedecem. Ao ouvir essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Aí nós vamos agora para o quarto subtítulo: Libertação dos apóstolos e o conselho de Gamaliel. Então, continuando a história, né? Então, resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento. Aqueles homens é os apóstolos, pediu para que tirasse os apóstolos. Então lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. Quem é Teudas? Teudas, também como Judas o Galileu, agitadores judeus conhecidos pelos historiadores profanos. Então vamos continuar. Faz um tempo que apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se também Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiram também foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esses homens, deixa-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-las.
vós vos arriscareis a entrar na luta contra o próprio Deus? Aceitaram o seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria por terem sido achados e dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. E aqui a gente encerra o capítulo 5. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês percebem como era dura a vida dos apóstolos? E como é, assim, maravilhoso a gente ter liberdade hoje de falar sobre isso, de professar a nossa fé, de ter igrejas, assim, disponíveis para que a gente possa ir. Você imagina como foi para eles? Eles falavam disso, apanhavam, eram açoitados, aí uns queriam matá-los, outros prendiam eles, tudo porque eles estavam fazendo bem, eles estavam indo contra, né, o princípio lá da época, o princípio mundano, o princípio religioso, o princípio político, mas era tudo num nível espiritual que, claro que o espiritual muda o terreno, né, você muda aqui a sua cabeça, você muda seu interior, você passa a viver uma vida com Deus, e você se transforma como pessoa, e você transforma as coisas na sua casa, na sua e à sua volta. E isso, para quem não mudou, fica incomodado. E acontecia isso com as pessoas, porque eles não estavam fazendo isso num nível somente familiar ali na casa deles. Eles estavam fazendo isso com o povo do bairro, com o povo da cidade, com o povo de todo mundo, e muitos milagres e curando. E aí, quando fala também que eles foram lá prendê-lo sem violência, por quê? Porque se o povo curou, se aquela pessoa curou alguém da sua família, um paralítico, curou uma doença, curou um enfermo, a gente tem uma tamanha gratidão por aquela pessoa que fez esse bem para nós, que a gente não quer deixar ela ser presa, ser qualquer outra coisa, apanhar injustamente, ser julgada injustamente. Então o povo ia defendê-los de fato, né? E eles sabiam disso. Mas entende como era difícil a vida deles, mesmo eles fazendo tudo que Jesus pediu, por essa falta de reconhecimento que existia na época, até do próprio Jesus. Se Jesus não foi tratado como o rei que ele deveria ter sido, né? Imagina eles como a vida era dura. Então eu só queria trazer essa reflexão para você entender que hoje a gente lê aqui e às vezes muita gente não consegue colocar na realidade de vida, porque a nossa realidade de vida hoje é muito diferente, a gente tem liberdade de se expressar, a gente tem liberdade de viver a nossa fé. E por mais que tenha gente que não goste ainda, mas você não vai ser preso, você não vai viver o que eles viveram naquela intensidade. Então, o que eu tô falando aqui é para você parar um pouquinho, pensar e refletir como era muito mais difícil, entende? Por isso que eu tenho trazido essas coisas para vocês, pra gente trazer essa reflexão à luz, né, dos dias de hoje, entender que hoje para nós é fácil, e mesmo hoje sendo fácil, muita gente não faz essa evangelização ou esse estudo bíblico. Então, o que eu quero despertar em você aqui é que eu estou dando aqui a minha cara a tapa, eu estou vivendo o que eu acredito ser correto, com o meu conhecimento, por mais que ainda não acho que é um conhecimento, tipo, nossa, gigantesco, porque todo dia a gente aprende e isso é maravilhoso, mas eu estou aqui tentando ajudar outras pessoas que têm interesse por esse assunto. Mas e você? Você tem feito a sua parte? Você tem feito os seus estudos? Lembra que uma fé sem obra é morta, você precisa fazer sua obra. Eu encontrei nesse canal e quis abrir esse canal exatamente para isso, para trazer um pouco dessa luz, né, de Jesus para vocês e fazer a gente refletir a nossa vida, fazer a gente mudar a nossa postura através do canal da internet, não na vivência de porta em porta como os apóstolos, mas não deixa de ser um porta em porta via internet, né? Que eu estou dentro da tua casa, eu estou com você aí via celular, via YouTube, e no seu momento que você tem um tempo para assistir e para a gente partilhar essa palavra juntas, tá sendo esse momento que eu estou conseguindo evangelizar. Mas eu gostaria de convidar você para fazer isso também. Ah, mas eu não tenho conhecimento.
Ah, então faz um curso, começa a fazer tem cursos gratuitos de teologia na internet. Ou então vai conversar com o seu pastor ou com o seu padre, para que você comece a fazer isso. Ah, não, eu não quero aparecer na internet, Gi, mas então fala para alguém no trabalho, fala para alguém na família, fala para um amigo ou uma amiga, fala para as crianças. Começa a fazer o seu trabalho, faz muita diferença no mundo. E a gente está continuando a obra que Jesus pediu. Para você que crê nele, para você que acredita nele, começa a dedicar mais a sua vida espiritual. Começa a se dedicar a isso. Vida espiritual é igual alimento para o corpo, tem que ser diário, tem que ser todo dia você fazer alguma coisa. Se alimentar espiritualmente, estudar espiritualmente, certo? É a mensagem que eu quero deixar hoje. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Tchau!